Rodrigo Dias mandou: como fica a contabilização dos tributos diferidos no desdobramento do custo de aquisição, né? Ou seja, um ganho por compra vantajosa na holding de participações, né? Na compra de participações societárias. Rodrigo foi lá avançado. Rodrigo, eu vou só eu vou te responder essa dúvida. O Rodrigo, ele tá perguntando sobre a contabilização de tributo diferido, que é uma coisa que a gente vai ter sempre que houver uma diferença do lucro contábil e fiscal, uma diferença temporária, principalmente falando, né? Então, assim, eu tenho uma diferença temporária entre o lucro contábil e o lucro fiscal. O que tá acontecendo aqui, esse ganho por compra vantajosa? Eu não vou explicar exatamente o ganho por compra vantajosa, porque esse é um tema da formação em holding, não é do CSM, né? Essa dúvida, ela estaria melhor alocada no webinário da FH, da formação em holding. Mas já que estamos por aqui, vamos lá, eu vou tentar adaptar aqui a coisa sem ter que explicar tudo isso para quem tá aqui e não é da formação, né? Vamos lá, galera. O que acontece? Você tem uma diferença entre o lucro contábil e o lucro fiscal, mas é uma diferença temporária. Isso acontece em várias situações. Isso pode acontecer numa empresa do lucro real, por exemplo, em que, e claro, a gente está falando de lucro real principalmente, que é quando você tributa sobre o lucro, né? Mas enfim, poderia ser em outro regime. Por exemplo, uma empresa do lucro real tem um imobilizado e a depreciação contábil é uma, mas fiscalmente isso não é admitido. Ou seja, o valor inteiro de depreciação que vai ser computado no resultado é igual, só que ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, o momento que esse resultado vai para a DRE é diferente. Se você olhar uma DRE, ou seja, contabilidade, e se você criasse em paralelo uma contabilidade fiscal, tá? Como se fosse entre muitas aspas, uma contabilidade fiscal, uma DRE fiscal. Quando que essa depreciação iria admitido pela regra fiscal e quando iria admitido pela regra contábil? Isso é um dos exemplos. Na contabilidade imobiliária, por exemplo, lá dentro da formação em contabilidade imobiliária, eu ensino isso em detalhe. A contabilidade, o cérebro contábil, funciona pelo progresso da obra, por competência, pelo POC, né, por inteiramente a receita no resultado quando da venda, por competência. Agora, o cérebro fiscal, ou seja, o resultado fiscal, ele é impactado conforme o recebimento. Agora, no final das contas, ou seja, quando todo o imobilizado for depreciado, o valor foi o mesmo. Quando todo o resultado da venda de imóvel for reconhecida, o valor é o mesmo. Então é uma diferença temporária, certo? É temporária porque essa diferença em algum momento vai se encontrar. Naquilo que o Rodrigo está perguntando, que é a diferença temporária, portanto, tributo diferido do desdobramento do custo de aquisição, quando gera um ganho por compra vantajosa, é porque quando uma empresa que adquire uma participação societária que será avaliada por equivalência patrimonial, ela tem que desdobrar o custo de aquisição dessa participação societária, que vai mostrar o valor contábil, vai mostrar a mais ou menos valia, né? Pode ter mais valia ou pode ter menos valia, e vai também mostrar se houve goodwill, o tal do ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou se teve o ganho por compra vantajosa. No trabalho com holding, às vezes acontece o seguinte: você tem lá uma aquisição de participação societária por um preço muito parecido com o valor histórico. Só que quando você olha a empresa, ela tem uma mais-valia, ou seja, os imóveis que estão dentro daquela empresa, por exemplo, uma holding, valem mais do que está na contabilidade. É um movimento muito comum de acontecer. Só que se eu pago menos do que a coisa vale, eu tenho um ganho porque foi uma compra vantajosa. Eu comprei por menos do que a coisa vale. E esse ganho por compra vantajosa, ele é reconhecido a crédito do resultado. Portanto, contabilmente, há um crédito no resultado, aumentando a DRE, né? Aumentando o resultado contábil. Fiscalmente falando, o lucro real tem o direito de diferir essa tributação, dizendo o seguinte: olha, você só precisa tributar esse ganho por compra vantajosa quando e se você realizar essa participação. Nesse sentido, o CPC 32, que é o de tributo sobre o lucro, ele fala pra gente, isso se aplica, por exemplo, quando a pessoa diz que há probabilidade ou não de usar o prejuízo fiscal. Se houver a probabilidade, pelo conhecimento da administração, de que isso vai ser utilizado, eu devo contabilizar, né? Se não,
bastaria uma divulgação. Então, nesse sentido, Rodrigo, eu dei toda essa volta para contextualizar pra galera, né, que não o Rodrigo, o próprio consulente aqui. É o seguinte, cara, quando a gente faz o trabalho com holding familiar, normalmente a nossa previsão, a nossa prerrogativa é de que aquilo nunca se realize e, portanto, nunca seja tributado. Agora, é interessante haver essa contabilização do tributo diferido, né? Porque, afinal de contas, você teve aquela receita contábil, portanto, você teria um passivo, né? Vamos imaginar assim, esse tributo que está sendo diferido, ele é um passivo, né? Então, a gente poderia ter esse reconhecimento para que isso se torne, né, se realize, se torne tributo corrente depois. Mas vai muito da tua análise de possibilidade, não, de probabilidade de que isso se realize, né? Se existe no horizonte da empresa uma possibilidade disso. Se não, poderia simplesmente divulgar, tá? Nesse caso, você vai ter uma receita que é desse ganho por compra vantajosa, mas você vai ter um valor a débito que é do tributo, para que você debite o resultado e credite esse tributo diferido, tá? No meu ponto de vista, é o mais apropriado para que você reconheça isso. Aí, lá na frente, pô, Caio, não se concretizou, nunca se vendeu isso, então beleza, então esse diferido ele vai ser revertido contra o PL lá na frente, se em algum momento isso deixar de ser devido na realização, né? Lembrando que aqui a gente não tá falando de 5 anos de prescrição ou decadência, tá? Isso é uma coisa que, sei lá, a legislação mudou ou alguma coisa do tipo. Agora, não, Caio, lá na frente se realizou. Então você vai ter a tributação lá na frente de uma coisa que já impactou a DRE na contabilidade lá atrás. Então o tributo diferido do passivo não circulante se torna passivo circulante como tributo corrente de RPJ e CSLL. Tá bom? A gente tem que ir pro conceitual, né, galera? Mas eu tento trazer depois ali pra prática do debitar e creditar, que é o que eu sei que muitas vezes gera uma certa insegurança para vocês. Aí, de repente, pode pensar, Caio, mas o tributo diferido ele não deveria ser criado pelo PL. A gente faz isso quando são coisas que não impactam o resultado, tá? Por exemplo, o deemed cost, né? Quando você tem aquele custo atribuído na adoção inicial das normas contábeis, que aí você tem lá um imobilizado, que você debita aquele imobilizado, né? E aí o que você faz? Você acredita no PL. E aí o tributo diferido, ele é criado em contrapartida do PL também por conta disso, né? Porque ele funciona como outros resultados abrangentes, coisas que não são relação com o sócio, mas que não estão indo para o resultado nesse momento, foram para o PL, né? Que se realizarão no futuro. Aí é um pouquinho diferente, beleza?